Sabemos como é frustrante ter um excelente produto e não conseguir vender. A conversão é o passo mais importante do processo de venda e precisa ter produção profissional. Lucas Andrelli, o maior editor de vídeos motivacionais do Brasil, sabe como apresentar emocionalmente seu produto. Escale suas vendas e vire a chave do seu negócio. Clique no botão abaixo. E de bônus, você pode levar a minha voz. Você diz que quer alcançar grande sucesso, mas quer mesmo? Você diz que sonha muito alto, mas quer mesmo realizar o sonho? Você diz que quer vencer, mas quer mesmo? Você diz que quer ser alguém, mas quer mesmo? Você diz e fala, e canta, e dança, e grita, mas quer mesmo? Ou será que só faz barulho? O que é que você está fazendo além de querer? Esperando acontecer? Vai esperar muito tempo. Você tem que entender uma coisa muito importante. Se você realmente quer alguma coisa, então tem que dizer, eu quero. E tem que querer mesmo. Tem que sair para a luta. Você pode aprender com aquele que deixou um modelo para seguir de perto seus passos. Sabe que em circunstâncias ele usou essa expressão? Sabe quando foi que ele disse, eu quero, e realmente fez acontecer? Em uma situação em que o fato almejado dependia unicamente do querer da parte dele. Do contrário, não teria sido realizado. Assim, ele ensinou e provou mais uma vez que não são as intenções que realizam. Não são os desejos que conseguem, mas as ações. Foi o que ele fez. Tomou ação. Conta o relato que, estando o grande mestre entre a multidão, aproximou-se dele um leproso. Preste atenção em alguns detalhes que enriqueceram a narrativa. Primeiro, aquele homem demonstrou grande coragem e até foi irreverente, até certo ponto e de certo ângulo. Isso porque a lei exigia que os leprosos vivessem separados do povo. Eles não podiam sequer se aproximar de alguém enquanto portassem aquela terrível doença. Segundo, aquele homem tinha uma confiança imensa que poderia ser curado por aquele por quem esperava já por muito tempo. Ele havia se esforçado em adquirir o verdadeiro conhecimento dele e sobre o que ele faria. Terceiro, expressou essa confiança por meio da sua ação ousada e do seu pedido humilde. Relata-se que ele disse, Senhor, se apenas quiseres, podes tornar-me limpo. Repare a extensão da confiança do homem. Ele sabia que aquele, por quem tanto esperou, recebia o espantoso poder para proceder um milagre dessa magnitude. A realização agora dependia do querer de quem podia curá-lo. Se ele não quisesse nada, poderia ser feito. Aí apareceu outra qualidade naquele pobre doente. Parece que ele se conformaria caso não pudesse ver seu desejo consumado. Parece que entenderia não ser digno para receber o bem esperado. Se apenas quiseres, disse ele. Nesse caso, ele próprio não poderia fazer nada. Impressiona ver a sequência do relato. Impressiona ver o que fez aquele que deixou um modelo para seguir de perto seus passos. Ele também mostrou certa irreverência. Mostrou que o amor e a bondade estão acima da justiça de qualquer lei. Ele tocou no leproso, o que a lei proibia fazer. Aí é que pensamos mais profundamente. Há quanto tempo será que aquele pobre homem não sentia um toque humano? Há quanto tempo será que não sentia a mínima demonstração de carinho? Mas poderia ele receber a realização do seu desejo? Não estava querendo demais? A cura instantânea da lepra, doença incurável e progressiva? Era assim naquele tempo, pois a designação lepra incluía a hanseníase, doença que até hoje não tem muita chance de cura completa. Pois bem, ao tocar no leproso, o grande mestre mostrou a disposição que a tudo resolve. Disse ele, eu quero tornar-te limpo. E o homem foi instantaneamente curado da sua lepra.
Eu sei que você, que vive a esperar que as coisas aconteçam milagrosamente, já está aí se defendendo. Já deve ter raciocinado que esse caso envolveu muito mais do que está no poder humano. É verdade, mas o ponto ilustrado com esse fato é a disposição de querer de verdade. Caso não quisesse, nem mesmo aquele homem poderoso teria curado o leproso. Para qualquer realização precisa haver primeiro a ação. É a ação que realiza, não é a intenção. Não é o desejo, não é o que chamam de fé e não sabem que não passa de credulidade. E a ação provém da forte disposição de querer. Você tem que querer. É claro que não adianta querer o que está fora da sua esfera de atuação. É claro que não adianta sair por aí querendo acabar com as doenças do mundo. É claro que não é verdade que querer é poder. Querer é poder dentro do seu campo de atuação, dentro daquilo que é humanamente possível. Nesse campo não pode haver impossibilidade. Nesse campo basta querer. Mas é preciso querer de verdade. É a vontade que é a força. Então, vê se sai desse marasmo chamado espera. Vê se cria coragem para querer. Vê se também se reveste até de certa medida equilibrada de reverência. Aquela dose que precisa para ousar. Para quebrar paradigmas de certos sossegados e desmotivadores que ainda abundam por aí. O que você precisa é querer. Aquele querer que motiva. Aquele querer que faz acontecer. Aquele querer que faz desaparecer a ideia do impossível. Que faz sumir o desânimo. Que faz sair do casulo, da espera e partir para a conquista do que quer de verdade. A espera só é bem-vinda quando faz parte do seu campo de atuação. Quando está dentro do projeto em andamento. Quando carece de paciência porque é uma questão de tempo. Do contrário, faz parte do vocabulário dos preguiçosos, dos que esperam acontecer. Não foi isso o que ensinou com suas fortes ações aquele que deixou um modelo para seguir de perto os seus passos. Do ponto de vista dele, o que você precisa é fazer como ele. Ter a mesma disposição. Dentro do seu campo, sempre dizer com convicção. Com boca cheia e peito estufado. Eu quero! Nós vivemos em uma época diferente e estranha. Nunca antes na história humana se viu tamanho esforço em todos os sentidos. O ser humano nunca foi tão esclarecido, jamais tivemos acesso a uma tão alta gama de informações. No entanto, nunca se viu um maior grupo de pessoas totalmente alienadas da verdade sobre os fatos como hoje se vê. Interessante o uso da palavra alienado. Geralmente é usada justamente como referência a pessoas desinformadas, afastadas do convívio social, fora do ar, como se costuma dizer. Mas o ponto é que as pessoas, de modo geral, se alienam do que é real por aceitar apenas as meias verdades. Não costumam ir ao fundo para entender de fato o que ouve ou lê. Quando aparece qualquer coisa que seja contrária às suas crenças, em vez de analisar o que ouviu ou, ao menos, dialogar, ele já se revolta e critica. Por outro lado, aceitam com a maior naturalidade aquilo com que concordam, mas do que não tem nenhuma base para acreditar. Surge aí mais uma vez o alerta carregado de sabedoria que nos deu aquele que deixou um modelo para seguir de perto os seus passos. Avisou ele em sua tamanha compreensão da realidade. Vigiai-vos dos falsos profetas que se chegam a vós em pele de ovelha, mas que por dentro são lobos vorazes. Para corroborar o exposto, pense em o que vem à mente quando ouve a palavra Bíblia. Pode vir coisas diferentes em mentes diferentes, mas sempre ligadas à religião, não é? Mas basta olhar para a quantidade de ideias diferentes e divergentes que dizem ser extraídas dela, que já dá para perceber que aquilo que ela realmente é, não é conhecido pela maioria. Do mesmo modo que vem à mente quando se ouve falar de Jesus Cristo. Aqui também o sentido real do que ele representa, na maioria das vezes, fica perdido entre as conflitantes crenças a respeito. É por isso que aqui desenvolvemos um trabalho neutro. Não costumamos falar de crenças religiosas, mas de princípios extraídos da incontestável sabedoria
daquele que deixou um modelo para seguir de perto os seus passos. Os princípios são imutáveis, incontestáveis, do contrário não seriam princípios. Se contestados, é a melhor prova de que não houve entendimento deles. Seguindo essa linha de raciocínio, pense em o que vem à mente quando se ouve a palavra profeta. Do mesmo modo que os exemplos já mencionados logo se pensa em religião. No entanto, a palavra pode referir-se a qualquer pessoa que diz ter a capacidade de adivinhar o futuro, ou qualquer pessoa que faz alguma predição ou até previsão. Aí percebemos a grande sabedoria e percepção daquele que é considerado o grande mestre. Se você gastar um pouco de seu tempo analisando, verá que os maiores problemas enfrentados hoje advêm de acreditar nos falsos profetas. Eles graçam por toda parte. Pessoas morrem porque acreditam na cura prometida por uma nova descoberta. Você possui o poder de análise. Você é um ser inteligente. Você é dotado de sabedoria. Você tem um potencial incrível. Precisa aprender a desenvolver tudo isso. Precisa deixar de ser guiado por uma crença atormentadora, porque o líder religioso disse que é assim. Os falsos profetas estão espalhados por todos os lados. Se existem milhares de crenças diferentes sobre uma mesma coisa, elas não podem ser todas verdadeiras. Só existe uma verdade sobre uma mesma coisa. É você quem tem que procurar. É você quem tem que provar. É você quem tem que parar de sofrer com crenças absurdas, criadas por mentes doentias e outras tantas gananciosas e fraudadoras. O sistema humano só sobrevive porque vive da própria podridão que criou. Não acredite nele como sendo o dono da verdade incontestável. Você está cercado de falsos profetas. Quem alertou sabia o que dizia. Será sábio você se mais uma vez atentar à sabedoria daquele que deixou um modelo para seguir de perto os seus passos. Seja sábio. Você é. Você deve estar cansado de ver tanto engano pelo mundo afora. Pode até ser que tenha nascido de um engano. Pode ser que esteja sorrindo agora por puro engano. Ou esteja chorando por ter sido enganado. Infelizmente é assim que vivemos, sendo enganados. Mas parece que já é hora de aprender alguma coisa e tomar mais cuidado. Já é hora de parar de cair nas artimanhas dos aproveitadores e pagar um alto preço por isso. Um alerta soado por aquele que deixou um modelo para seguir de perto os seus passos pode ser de grande ajuda nesse sentido. Falando sobre os embusteiros religiosos dos seus dias, ele avisou: pelos seus frutos os reconhecereis. Será que se colhem uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz fruto excelente, mas toda árvore podre produz fruto imprestável. A árvore boa não pode dar fruto imprestável, nem pode a árvore podre produzir fruto excelente. Um pouco mais de atenção na comparação revela coisas extraordinárias. Faça, portanto, essa análise minuciosa. Primeiro, a simplicidade da afirmação. É claro que uma árvore doente não pode produzir bons frutos, como também não pode produzir frutos uma árvore que não seja frutífera. Bons frutos vêm de uma árvore produtora e saudável. Isso é tanto natural como lógico. Por que então o tão sábio mestre usou essa comparação com tamanha simplicidade? Porque ele ensina muito quando você presta a ela a devida atenção. É fato conhecido que o maior homem que já viveu era mestre em ensinar com simplicidade. No entanto, nada quer dizer que o simples seja de fácil compreensão, especialmente como no caso dele, que ensinava por meio de várias figuras de linguagem, com o propósito de não ser entendido pelos hipócritas. Quem o ouvia precisava ter coração sincero e ter o desejo de fato de entender seus ensinos. Essa boa disposição ajudava a fazer a ligação dos pontos em todas as coisas, levando a um entendimento claro. No caso em questão, ele havia feito alusão a falsos líderes religiosos que eram como lobos vorazes, mas enganavam o povo aparecendo vestidos em peles de ovelhas.
Daí introduziu o raciocínio com a afirmação: pelos seus frutos os reconhecereis. Repare que o foco do seu ensino reside nessa introdução. O que foi dito logo em seguida foi justamente para deixar claro que não haveria desculpas para não se conhecer os falsos profetas, tanto naquele tempo como nos anos à frente, quando abundariam muito mais. É essa a parte forte do aviso dele. Se o líder religioso, a classe por ele atacada, produzisse frutos políticos, por exemplo, estaria produzindo algo desnatural. Logo, não seria uma produção saudável, uma vez que o seu papel ou a sua natureza deveria ser a produção de coisas espirituais. Mais importante ainda, porém, fica na introdução das ideias. Pelos seus frutos os reconhecereis. Se não era possível reconhecer a espécie de árvore por olhar para ela, é porque alguma coisa estava errada. Seria necessário prestar atenção ao que ela produzia. Pode muito bem ser o caso de uma planta que aparenta boa saúde, mas que na verdade está podre. Seria necessário prestar atenção àquilo que ela produzisse. Daí você pode entender que cabe a você o cuidado com as aparências. Em um mundo dominado pelo engano, você não pode acreditar naquilo que vê ou naquilo que ouve. Não pode se deixar levar pelas aparências, porque as aparências enganam. Você precisa aprender a prestar atenção não à árvore oponente, forte, vistosa, que tem à sua frente, que capta a atenção e admiração de todo mundo. Precisa antes prestar atenção ao que ela produz. E você bem sabe que, infelizmente, no nosso mundo atual, a produção tem muito pouco de saudável. Em todos os campos e setores da vida abundam os enganadores. E não adianta você reclamar. É você o responsável. Se a árvore tem aparência enganosa, você pode confirmar a sua saúde por aquilo que ela produz. O problema é que você gosta de ser enganado. Você gosta de alimentar falsas esperanças. Você é orgulhoso demais para admitir que esteja errado. E segue por aí, bajulando os enganadores desse mundo. Quem falou tinha base suficiente. Ele sabia o que era veraz e o que era engano. Ele deixou um modelo para seguir de perto os seus passos. Ele nunca se deixou enganar. Teve coragem bastante para confrontar os enganadores. E deixou o aviso para que você não perca seu tempo e sua vida à cata de frutos podres e de árvores mais podres ainda. Basta colocar à prova o que vê e o que ouve. Basta prestar atenção, porque pelos seus frutos os reconhecereis. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. No livro de Lucas, deixa bem claro que Deus não nos trata como mais um na multidão. Temos valores individuais e que cada ser humano é precioso. Ele está em busca de achá-lo. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele está em busca do que se perdeu. Isso tem a ver comigo e com você. Deus se importa com você. Você tem valor. Ele sente sua falta. E essa busca continua até hoje, procurando cada indivíduo que o pecado roubou, que fez com que sua obra-prima ficasse perdida. Mas Deus não se cansa de te procurar. O que falta para Ele nos achar é deixarmos ser achados. Pare de inventar desculpas e grite como um sobrevivente que espera por um socorro. Estou aqui, Pai. Eu estou aqui, meu Pai.
Ele veio salvar o que estava perdido. Talvez o jogo da vida tenha feito você esquecer quem você é. Talvez o jogo da vida tenha feito você esquecer para que você está nesse mundo. Mas Deus vai achá-lo. Vai mostrar que você não é um acaso da natureza, que um dia vai desaparecer do nada pro nada. Nessa noite, Deus está procurando por você. Deixe Ele te achar. Que amor é esse? Esse é o amor maior. Jesus está disponível para pegar você pela mão, levá-lo ao Pai e dizer: achei seu filho amado que estava perdido. Você precisa crer, precisa reconhecê-lo. Jesus morreu por você na cruz para salvá-lo. Ele ressuscitou em você, vencendo a morte. A boa notícia dessa noite é que Deus não deixou de nos procurar, de nos salvar. Todo tempo, Ele nos faz a pergunta: onde estás? Responda essa pergunta. Onde estás, filho? Deus está nos esperando. Deus está nos esperando. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Hoje houve salvação, porque ressuscitou um novo homem com entendimento de quem Deus é, para que Deus o criou. E agora, ele é filho da promessa, que um dia foi prometido a Abraão e que se realizou por causa do amor maior de Jesus, que fez tudo possível. Você merece uma vida melhor. Merece ganhar mais. Merece uma casa mais confortável. Merece viver longos anos com boa saúde e perfeita felicidade. Como posso saber que você merece tudo isso? Porque você é humano. Pense um pouco. Se você acredita que veio a existir por meio de uma evolução cega e casual, então já evoluiu demais, não? O ponto em que você chegou já deveria lhe dar o direito de uma melhor condição de vida. Onde está lhe levando essa tão aclamada evolução? Parece que você está involuindo. Está se perdendo na decadente queda do sistema humano. Então você merece algo melhor. Agora, se você acredita que veio à existência por meio de uma criação sábia e amorosa, então merece mais ainda. Você foi projetado para uma vida melhor. Você foi criado para viver sem as agruras desse sistema perverso e agonizante. Então você merece uma vida melhor. A questão agora é: você merece pelo simples fato de ser humano, mas pode dizer que é um merecedor? Quer dizer, você está fazendo por merecer uma condição melhor? Se está, aquele que deixou um modelo para seguir de perto os seus passos, mandou procurar por você. Na verdade, essa procura é a base do trabalho que ele iniciou e deixou seus verdadeiros seguidores a continuar e terminar. Quando deu instruções sobre como eles deveriam desenvolver esse trabalho, deixou claro que eles deveriam ir a todas as pessoas.
até a parte mais distante da Terra. O mais interessante nesse contexto é a procura de quem deveriam ir, disse ele. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai nela quem é merecedor. Será você um deles? O que está envolvido em ser merecedor? Fica claro quando se estuda em detalhes os ensinos e práticas daquele homem que a maioria sempre viveu enganada quanto a quem se enquadra na descrição de merecedor. Primeiro, é preciso lembrar que ele afirmou não haver na terra nem sequer um justo. Isso desqualifica qualquer humano como detentor de merecimento próprio. Sim, sendo que todos somos imperfeitos. Nada que façamos pode ser perfeito o suficiente para nos tornar merecedores. Aí entra o ensino profundo da parte dele sobre a necessidade de resgate que precisa qualquer ser humano. Foi com uma vida perfeita de um homem que a humanidade foi vendida ao pecado e à morte. Precisaria a vida perfeita de um homem para resgatá-la. Todo vivente é carente do pagamento desse resgate. Isso deixa todos no mesmo nível. Depois ele ensinou que se fazia necessário ir muito além de práticas religiosas, com seus rituais e doutrinas, era necessário sentir grande carência espiritual. Ou seja, sentir de fato a necessidade de se alimentar espiritualmente, assim como se alimenta em sentido físico. Isso envolve não ter apenas uma forma de religião, mas tomar conhecimento do que ele ensinou como sendo a verdade. Certamente isso vai muito além de apenas cumprir algumas obrigações semanais. Em seguida, ele explicou aos seus seguidores que o mundo vivia ainda em trevas. Disse que eles seriam a luz do mundo, por isso precisariam ir a todas as pessoas, levando o esclarecimento da verdade. Aí entra o ponto principal que pode fazer de você um merecedor. Explicou ele que haveria reações diferentes à exposição do seu ensino por parte dos seus seguidores. Aquele que recebesse bem a um desses seguidores e desse atenção ao seu ensino seria contado como merecedor. A orientação foi para que gastassem tempo com esse alguém para que ele pudesse provar a si a verdade do que estava aprendendo. Repare que haveria reunido nesse alguém tudo o que fora colocado como necessário para que se achasse um merecedor. Primeiro, que ele dedicaria seu tempo a ouvir um enviado do grande mestre. Mostraria que tinha consciência de sua necessidade espiritual. Usaria de humildade bastante para reconhecer suas necessidades. Acreditaria ser carente do resgate pago por aquele que deu sua vida para essa finalidade. Demonstraria o desejo sincero de conhecer de fato a verdade. E, naturalmente, que ao tomar o devido conhecimento, teria a disposição necessária para fazer a devida aplicação, tornando-se também um seguidor daquele que deixou um modelo para seguir de perto seus passos. Teria agora um modelo a ser seguido e o seguiria de fato. E então, é você o merecedor? Não se apresse a responder que sim. Analise antes como está encarando tudo o que está envolvido. A própria tendência natural imperfeita já leva todos a acreditar que estão em uma boa condição. Especialmente os religiosos são mais facilmente traídos, pois creem que cumprem sua obrigação pelas suas práticas religiosas. Mas deve ter notado que algo mais é necessário para se ser considerado um merecedor. Pelo menos no contexto do que foi ensinado pelo maior homem que já viveu. Tem muita coisa envolvida nesse algo mais. Você viu, você sabe. Parece ser o momento de prestar mais atenção ao seu próprio julgamento. Parece ser o momento de tomar mais cuidado. Você já aprendeu. Não acredite em tudo que ouve, pois quem acredita em tudo que ouve, julga o que não conhece. Não escute o que ouve a respeito de quem ainda o procura com a mensagem daquele que deixou um modelo para seguir de perto os seus passos. Ele mesmo avisou que muita mentira seria dita sobre seus verdadeiros seguidores. Aprenda a fazer você a prova. Preste atenção.
analise com mais cuidado, pois a procura pelos merecedores ainda está sendo feita. Não perca sua oportunidade. Coloque-se na posição de merecimento. Gaste o tempo que for preciso. A sua vida futura depende disso. Não foi traçado outro caminho. Seja um merecedor, pois ainda tem gente procurando por você. A ordem do grande mestre ainda está sendo cumprida. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai nela quem é merecedor. Assim como muita gente, será que você também tem facilidade em ver sempre os defeitos dos outros? É provavelmente que sim, você é humano. E como tal, acha mais fácil ver nos outros coisas com que você não concorda. Coisas que você classifica como erradas. Tem a sensação de que não é tão falho como são os demais. Você já está em um processo de cura mais avançado. Será? Pode ser. Mas essa de sentir a inferioridade dos outros é perigoso. Tenho certeza que você não gosta de ser chamado de fariseu. Talvez você nem saiba por quê. Apenas tenha ouvido que esse tratamento é pejorativo. Talvez fique surpreso de saber que era uma classe de pessoas muito religiosas que se achavam em melhores condições do que os demais. Pois é, eles viam as falhas dos outros e não conseguiam ver como eles eram os culpados por muitas das falhas que apontavam. Eram responsáveis por instruir o povo comum, mas lhe negava esse apoio e os criticava por serem falhos. Mas eles próprios se encaravam como a própria expressão da santidade. Até que trombaram com aquele que deixou um modelo para seguir de perto seus passos. Em um de seus confrontos aprendemos boas lições. Veja se por acaso se identifica. Relata-se em uma certa ocasião, o grande mestre comia a companhia de pessoas pecadoras, algumas das quais muito odiadas pelos santos fariseus. Estes se indignaram e criticaram a associação. Entendiam que, se aquele homem era de fato um bom instrutor, se era mesmo um homem santo e sábio, não deveria estar comendo com aquelas pessoas. Como sempre, impressiona a sabedoria do raciocínio que dele mais uma vez se fez exalar. Simplesmente não discutiu as ideias, mas foi direto na afirmação. As pessoas com saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. Tremenda sabedoria, irrefutável resposta. Aqueles homens santos, aos seus próprios olhos, não precisavam do benefício da companhia e nem do apoio do grande mestre. Eles não estavam doentes em sentido espiritual. Pelo menos era o que eles achavam. Gozavam de boa saúde, não careciam de nenhum cuidado ou tratamento daquele que ali estava para cuidar das doenças espirituais das pessoas que dele precisavam. Ao contrário, não diziam eles mesmos que aquelas pessoas comuns eram amaldiçoadas porque não conheciam a lei? O que queriam dizer é que aquelas pessoas nem sequer tinham conhecimento do que era certo, quanto mais poderiam viver em harmonia. Por isso eram pessoas amaldiçoadas. Na resposta que obtiveram, perderam todos os seus argumentos. Santos, como se achavam, não precisavam de cuidados. Aqueles pobres infelizes, sim. Pessoas carentes de boas palavras, de consolo, de esperança. Eles precisavam de médico.
Diante disso, você encontra uma boa plataforma para a profunda reflexão. Em que patamar se coloca? É carente de remédios que possam sanar os males da sua imperfeição? Tem consciência que precisa aprimorar, mudar muito para ser, pelo menos, razoável? Ou é daqueles que sempre acham que os outros estão em posição inferior? Daqueles que sempre veem os defeitos dos outros, mas minimiza os seus? É claro que as falhas dos outros são mais fáceis de serem vistas. Elas afetam você. Aí você sente. Mas não consegue perceber que você não é diferente? Sei que às vezes vê coisas nos outros que você mesmo jamais faria, mas pode ter certeza que você faz coisas que outros jamais farão. Assim como sente asco das sujeiras dos corpos dos outros, mas não tem repugnância das sujeiras do seu próprio corpo. Em que patamar está? Tem necessidade de receber cuidados para sanar suas imperfeições? Ou está em posição de criticar sem precisar de nenhuma ajuda? É hora de pensar no assunto, pois, por mais que tente não dar atenção ou assumir a verdade, é que vivemos em tempos momentosos. Não temos ideia sequer do que será amanhã. É uma coisa muito importante que muitos desconsideram, é que, por mais que os fariseus dos tempos modernos neguem, estamos todos no mesmo barco. E o pior é que esse barco está afundando. Estamos todos nele. Não há americano nem russo, nem sequer um ser humano que não careça de redenção. Não há sequer um justo na face da terra. Não há sequer uma pessoa saudável o suficiente que não precise de médico. Você está agonizando. A cada dia que passa, se definha mais. Entenda isso, aceite isso. Será melhor para você. Se assim entender, poderá estar ainda na lista de pacientes que poderão ser cuidados pelo médico dos médicos. Aquele que sabe exatamente o que fazer para livrá-lo do mal comum a toda a humanidade. Você não escapa. Você também é imperfeito. Você também está condenado. Não é melhor do que ninguém. É sabedoria escutar aquele que sempre mostrou saber do que estava falando. Você não está perdido. Tem as marcas no caminho. Ele deixou um modelo para seguir de perto os seus passos. Deus, me escuta. Eu não aguento mais, eu estou sofrendo, estou mal. Eu perdi um relacionamento. Eu perdi meu emprego. Eu perdi minha fé, minhas vontades. Me escuta, Pai. Eu preciso de Ti, preciso recuperar, preciso me curar. Eu preciso resgatar aquela fé de dentro. Eu preciso, Senhor, de uma chance, uma oportunidade. Eu quero, eu posso, eu creio. Eu sei que o Senhor ainda está comigo. Eu sei que o Senhor está aqui. Tenho passado por muitas provações. Meus dias não estão sendo fáceis. Estou tentando mudar, melhorar e quanto mais eu busco, quanto mais eu tento, mais dificuldades surgem no meio do caminho. Sinto dor, medo, ansiedade. Eu sinto sua falta. Pai, eu errei muito. Eu sei que fiz coisas das quais eu me arrependo. Eu sei que errei perante a você. Mas venho aqui de joelhos lhe pedir, me ajuda. Eu quero vencer. Eu quero minha família feliz. Eu quero um emprego, Pai. Eu quero viver novamente. Eu não quero somente sobreviver. Me escuta, Deus. Meus dias estão escuros. Eu não vejo a luz com muita frequência. Eu estou preso, trancado no quarto, sem desejos, sem sonhos, sem metas, sem planos, sem fé. Eu estou com depressão, estou na procrastinação e nada mais me motiva. Eu não sei mais o que é felicidade. Me escuta. Eu quero mudar, Pai. Eu quero te ver, Pai. Me escuta! Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, pode haver um sentimento bom dentro de você. Pode haver um conhecimento dentro de você de que isso, como todas as outras coisas, passará.
É simples. Fé. Às vezes a vida pode parecer que está fugindo com você. Então, como vamos continuar? A fé nos lembra disso. Ter fé que existe um plano para nós que é muito maior do que o que podemos ver. Deus está aqui. Ele vive por mim, por você. Não tenhas medo. Eu sei que às vezes nada te faz levantar da cama. Nada te faz erguer a cabeça. Eu sei que você só quer chorar. Eu sei que você está chorando agora. Mas me escute. Ele tem um plano maior para a sua vida. Ele sabe de todas suas necessidades. Ele sabe seus desejos, seus sonhos. Ele não quer ver seus filhos sofrerem. Aguente. Aguente, guerreiro. Aguente, guerreira. Mas quero que hoje você levante a cabeça, engula o choro e deixe a fé passar na frente. Coloque Deus como sua principal prioridade. Deixe Deus entrar no seu coração, na sua vida. Ele está aqui. Não tenha medo. Deus tem um propósito maior para a sua vida. Acredito nisso. Você não está sozinho. Deus te ouviu. Ele sempre vai te ouvir. Não tenha medo de falar com Ele. Pode parecer estranho dizer que você será mais feliz se padecer fome, se sofrer carência. Mas foi isso que um grande sábio do passado estabeleceu como modelo para a felicidade. Foi isso que ele marcou como um dos pontos que levam à maior felicidade. Disse ele que são felizes os que têm consciência, ou seja, os que reconhecem que carecem de coisas espirituais. Isso é muito profundo. Felizes os que sabem que são espiritualmente pobres. Foi o que disse o grande mestre. De acordo com eruditos gregos, esta expressão significa literalmente os que mendigam. Mas como pode alguém que mendiga ser feliz? Analise comigo. Em sentido físico, a pessoa precisa sentir fome para buscar o alimento. Só quando se alimenta, ela se sente saciada. Se sente satisfeita. É certamente feliz. Não é diferente com ter consciência. Saber que é pobre de espírito. Ter consciência, saber que precisa sempre se alimentar mais de coisas espirituais. Nunca estar satisfeito com o que tem, com o que sabe. Querer sempre mais. Quem assim faz é feliz porque satisfaz as suas necessidades e continua carente. Então, ela busca mais e consegue mais. E sua felicidade aumenta. E assim vai esse ciclo de aprendizado e busca. De nutrição e volta à carência. Então entenda. Muito do negativo que às vezes sente não é provocado por coisas externas, como parece. Pode ser falta do seu reconhecimento de suas necessidades espirituais. Nunca o ser humano esteve mais voltado para o lado religioso. Nunca o mundo viu maior quantidade de templos religiosos do que hoje se vê. Mas no ar há uma pergunta intrigante. Uma pergunta que não quer calar. Se o mundo está mais voltado para a religiosidade, por que as condições gerais pioram? Por que aumentam tanto os suicídios, o uso de drogas? A incompatibilidade, os desacordos. Segundo o grande mestre, é a falta do conhecimento da necessidade espiritual. Essa necessidade não é satisfeita pela presença a locais religiosos apenas. Muito menos só por se ouvir bonitas falas de bons pregadores. Mas é satisfeita por se ouvir a ele, o grande mestre. Foi ele que deixou um modelo para você seguir de perto os seus passos. Aquele que ensina a você o que é verdade, o que realmente funciona, o que pode evitar ou solucionar problemas para deixar você mais feliz. É o seu reconhecimento da sua necessidade espiritual que pode fazê-lo mais feliz. As palavras não são nossas. As palavras são de Cristo. Felizes os que sabem que são espiritualmente pobres. Quando você sente fome, toma alimento e se sente saciado. Quando você sente sede, toma água e sente saciado. Mas já deve ter pensado ao menos uma vez em como é difícil sentir fome e não ter como satisfazê-la. Mais difícil ainda sentir sede e não ter como saciá-la. Deve ser uma das coisas mais difíceis do mundo.
Mas um sábio do passado afirmou que isso é motivo de felicidade. Felizes os que têm fome e sede de justiça, disse o grande mestre. Mas é interessante que quando você tem fome ou sede, não se sente feliz. Você se sente bem quando sacia a fome ou sede. Por que então menciona ele que você será feliz por sentir fome e sede de justiça? Primeiro é preciso entender o conceito correto de justiça. Afirmam os bons dicionários que justiça é a faculdade de julgar segundo o direito e melhor consciência. Repare que envolve a consciência de quem julga. Sendo o homem um ser imperfeito, logo se entende que ele não tem justiça em si mesmo. A justiça humana condena o errante. Isso é injusto. A verdadeira justiça condena o erro. Uma vez o erro tenha desaparecido, foi feita a justiça. Costuma-se também dizer que a justiça é igual para todos. Como já foi dito, aí começa a injustiça. É injusto porque duas pessoas iguais, que cometem erros iguais, podem não ter o mesmo grau de intencionalidade. Podem não ter nem ao menos a mesma condição racional no momento do erro. Logo, é injusto aplicar a mesma justiça em ambos os casos. Isso torna patente que o homem não tem justiça em si mesmo. Isso porque não pode ver os sentimentos. Julga apenas a base de suas próprias conclusões. Um terceiro ponto para consideração é que a verdadeira justiça deveria dar ao ser humano uma condição digna de vida. Uma condição em que ele não fosse atormentado por tantas dificuldades como tem sido. Uma condição em que ele se sentisse plenamente satisfeito. Ninguém tem no mundo hoje essa plena condição. Mas as pessoas se acomodam com a sua sorte na vida. Sentem-se saciadas com a justiça que recebem ou praticam. Uns poucos continuam famintos e sedentos de justiça, da verdadeira justiça. Estes podem ser felizes. O grande mestre forneceu a razão. Porque serão saciados. Sim, quem não se conforma com as justiças e injustiças atuais e não estão felizes com elas, podem esperar o cumprimento da promessa. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Você já deve ter ouvido ou lido muitas vezes a frase Jesus te ama. É uma frase tão usada, tão falada, tão escrita, tão divulgada. Mas você já parou para pensar no significado dessa frase? Tudo bem, você já sabe que Jesus ama você, não sabe? Sabe? Sabe mesmo? Porque Jesus ama você. Sabe disso? Jesus amou você antes da fundação do mundo, antes que você existisse. Jesus amou você. Ele amou sendo completamente Deus e completamente homem. Jesus ama tanto que morreu por você. Ele não morreu por você sendo Deus. Ele morreu por você sendo homem. Ele viveu por você. Ele sofreu por você, por amar você, quando você nem havia nascido. Ele te amou. Ele te ama. Mas por que tudo isso? Por que tanto amor? Por que tanto sofrimento? Por que foi preciso que Jesus morresse por você? Para você ter vida. Mas não essa sua vida que você vive, mas para você ter vida eterna. Ele sofreu o que era para eu e você termos sofrido em seu lugar. Ele deu a vida dele para que você tenha vida. Agora consegue entender por que Jesus ama você? Não há argumento, não há explicação. Sempre vamos perguntar, mas por quê? O amor de Jesus por você é um amor tão grande, mas tão grande, que a Bíblia, que a palavra de Deus, diz que esse amor excede todo o entendimento. Não tente entender o amor de Jesus por você. Apenas viva esse amor. Quem mais amaria você dessa forma? Seus pais? Seu companheiro ou companheira? Você mesmo? Ele, Jesus Cristo, ama muito mais. É único em amor, em excelência e em salvação. No amor de Jesus há salvação.
Muitos outros podem até amar, mas nenhum outro pode salvar você. Vem cá. Algum outro morreu e ressuscitou? Jesus ama tanto a ponto de morrer por você, para salvar você. Ele morreu por você, sim, mas ele ressuscitou e hoje ele vive e está pronto para receber você. Entregue sua vida, seu coração, seus caminhos, seu amor para Jesus. Faça sua vida valer a pena. Você vive para quê? Você veio de onde? Você vai para onde? Deus lhe abençoe. Já imaginou motivar seu time de colaboradores com um vídeo motivacional produzido por nada mais, nada menos que o maior editor de vídeos motivacionais do Brasil? Contrate agora Lucas Andrelli e faça vídeos motivacionais para sua equipe, marca, eventos ou sua empresa.